neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Não vá fazer as obras primeiro. Entre primeiro no Espírito, e então faça as obras e veja o que Deus fará. Esta é uma recomendação do profeta desta era. Não vá fazer as obras primeiro. Entre primeiro no Espírito, e então faça as obras e veja o que Deus fará. Ninguém melhor do que Jesus sabia que um homem, antes de fazer a sua obra, antes de ir para o ministério, deve ser cheio do Espírito Santo. E por isto, ele recomendou aos seus homens de confiança, através dos quais ele edificaria sua igreja, pela revelação do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Mas pode-se fazer a obra de Deus sem esse revestimento? Sim, perfeitamente. O próprio Judas expulsou demônios e curou enfermos, sendo ele um predestinado para ser o traidor, para ser ele o homicida, aquele que entregaria Jesus Cristo. Antes de negar a Jesus, Pedro também curou os enfermos, expulsou os demônios e voltou com os demais, inclusive Judas, alegre, dizendo: em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Em São Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus deixa bem claro que o homem pode fazer a obra de expulsar demônios, maravilhas, curar enfermos, estando em iniquidade. Leiam São Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Lá no Velho Testamento nós encontramos Balaão com uma profecia verdadeira, mas com uma doutrina diabólica. Vocês notaram isto? Balaão tinha uma profecia verdadeira. Ele não pôde de maneira alguma amaldiçoar Israel. Mas, no entanto, a sua doutrina foi diabólica e condenada lá no Apocalipse. Ela forma o trio, ela forma a trindade doutrinária que Deus odeia e aborrece e que levará o mundo chamado cristão para o inferno. São três doutrinas: nicolaíta, baalanita e jezabelita. Leia que Balaão profetizou somente a verdade. Isto é o suficiente para nós constatarmos que
muita coisa pode ser feita e impressionar o povo e arrastar multidões, sendo apenas uma coisa supérflua, ou melhor dizendo, falsa. Sendo falsa, e se possível, enganaria até os escolhidos. Agora, o caso importante é o que os escolhidos não serão enganados. Com segurança, nós devemos viver sobre este sentido. Com segurança, nós devemos pregar. Com segurança, nós devemos seguir adiante, que os escolhidos não serão enganados. Devemos pregar o sinal, devemos pregar as obras de Cristo para todos, como se prega a cura divina, como se prega a salvação. Embora sabendo que nem todos são escolhidos, nem todos a aceitarão, nem todos viverão a mensagem. Você sabe que nem todos são curados, nem todos, portanto, são salvos. Mesmo dizendo que creem na cura divina, e lutando pela cura divina, e chorando pela cura divina, e se arrastando, e se sacrificando, e dando dinheiro, atendendo apelos mercenários, muitos não são curados. Porque o dom de cura divina não está em quem está orando pelos enfermos, está no próprio enfermo, na própria pessoa que recebe a cura. O dom é dádiva de cura divina, está na pessoa que recebe a cura, e nem todos têm esse dom. Você vai numa reunião e é curado, e fica pensando que o homem que orou por você é que tem o dom de cura divina. Não, o dom de cura divina está em você, para receber esse dom, quer dizer, essa dádiva da cura. Você precisava de saber disto. Agora, nem todos são curados. Embora lamentando, embora chorando, embora pagando, embora crendo, mas não são curados. Assim também é a salvação, e muito especialmente o arrebatamento. Nem todos que choram, nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que clamam, nem todos até mesmo que obedecem de uma maneira legal, estarão no arrebatamento. Isso não é para quem quer, isso não é para quem corre, é para quem Deus chama. E isto está testificado dentro do eleito. Isto é testificado pelo Espírito Santo no coração do Filho de Deus. Isto é como que o fundo clamando o fundo, e havendo um fundo para responder. Amados ouvintes, o que nós estamos nos falando é simplesmente as Escrituras. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aos Gálatas capítulo 3, versículo 27. Batizados, isto quer dizer imergidos em Cristo. Vocês não querem apenas umas gotinhas de Cristo, quer? Por isso o batismo é por imersão, pois é um tipo. Isto é verdade, um tipo que, segundo as palavras de São Pedro, nos traz uma boa consciência de que, de fato, morremos e ressuscitamos com Cristo. Agora, o batismo do Espírito Santo não pode ser outra coisa senão sermos imergidos em Cristo. E se somos imergidos em Cristo, logo se segue que temos fé genuína
em toda a palavra de Deus, em todas as promessas de Deus, não propriamente nas promessas comuns, porque a cura é uma promessa comum. O sonho, os dons, todas estas coisas são maneiras secundárias de Deus agir. Agora, existem as profundezas das riquezas de Cristo, do tesouro do Senhor na palavra. E é sendo imergido. Você sabe que quando o homem mergulha lá nas profundezas da água, é que ele vai encontrar a pérola, a pedra preciosa lá no fundo. Então é você penetrar em Cristo. Cristo é como um mar de águas vivas. E você então deve penetrar, se imergir, ser batizado em Cristo, para então encontrar as riquezas de Cristo. Ter a fé genuína na sua palavra, que não faz de nós simplesmente credores dos dons, da cura divina, das bênçãos materiais, mas muito mais possuidores da vida eterna, certos e convictos do nosso arrebatamento. O profeta diz: não vá fazer as obras primeiro. Entre primeiro no Espírito, e então faça as obras e veja o que Deus fará. Não tente fazer as obras primeiro. Julgando-se salvos, muitos tentam salvar a outros, quando estão eles próprios perdidos. Na mensagem Estatura do Varão Perfeito, o profeta diz: mas somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo, antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Ali está o mal. Encontramos essas coisas sucedendo. Você bem o sabe, e eu também. Vemos aqueles que tropeçam pelo caminho, e encontramos o resto dos pregadores e cristãos ao lado do caminho, quer dizer, à margem da verdadeira estrada, da verdadeira mensagem. E isso é porque não entraram corretamente ao assunto. E isto é porque não entraram corretamente ao assunto. E por isso, a sua mensagem, a mensagem do profeta desta era, enviada por Deus, veio para nos ensinar a igreja, a nós mesmos, como devemos chegar a ser o lugar da morada do Deus vivo. Como devemos nos imergir em Cristo. Como devemos entrar em Cristo antes de tentarmos fazer as obras de Cristo. Muitos querem impor o sinal em seus lares, quando não têm o sinal. E por isso procuram impor pela força, pela violência. Mas o sinal não é para ser imposto, o sinal é para ser exposto. Isto há muita diferença. O sinal sendo exposto, então o anjo negro não pode entrar na sua casa. O que é o sinal? É o Espírito Santo. Mas quantos querem dar o que não têm? Quantos querem fazer de seus filhos aquilo que eles não são? Quantos pastores querem fazer de seus rebanhos aquilo que eles não são? Quantos maridos querem que suas mulheres sejam aquilo que eles não são? Quantas mulheres querem que seus maridos sejam a que elas não são ainda? Mas não tente fazer a obra,
Não tente converter a alguém sem que antes seja um convertido. A sua própria vida, a sua vida, provocará sede, porque a sua vida é sal, e ela provocará sede naquele que está em contato com você para ser um cristão, ou então ele se separará de você. Dois não andarão juntos se não estiverem de pleno acordo. As aves, os pássaros da mesma plumagem voam juntos. Agora vejam, amados, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Isso é o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versículo 27. O profeta desta era, como o anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, veio revelar segredos, todos os mistérios de Deus, para a sua noiva nesta era, dentre os quais nós destacamos nesse instante o batismo do Espírito Santo sem sensação. Ele mostra que a emoção não é unção. Unção não é emoção. Não se pode confundir uma coisa com outra. Emocionar, todos se emocionam. Dançar no espírito, gritar, cantar, falar línguas, curar enfermos, todos podem fazer. Agora ele disse que quando nós nos imergimos em Cristo, a coisa é diferente. Nosso espírito é limpo, é novo, é verdadeiro, é tranquilo e sério. Porém, não obstante, cheio do gozo do Senhor. Não é porque o batismo do Espírito Santo verdadeiro é sem sensação. Você sabe que os pentecostais estão baseados simplesmente em sensação. Se falou língua, é batizado com o Espírito Santo. Não importa a vida que leve. Não importa a maneira que esteja vivendo. Não, não. O sétimo anjo vem acabar com esta confusão. Ele mostra que o verdadeiro batismo do Espírito Santo é a pessoa ser imergida em Cristo. E por isso tem uma fé genuína em toda a palavra de Deus. E essa fé é demonstrada, é expressada através da obediência a cada palavra do Senhor. O Espírito Santo veio de fato como promessa para isso, nos guiar em toda a verdade ao pé da letra. Agora, apesar disto, apesar das evidências, da sensação, da emoção não ser o sinal verdadeiro, a prova verdadeira do Espírito Santo, o cristão verdadeiro deveria ser mais exuberante e cheio de prazer no Senhor do que o mundo quando saboreia as delícias de seus prazeres. Porque tanto os cristãos como os homens do mundo são humanos. Ambos têm emoções. A diferença é que o coração e as emoções do cristão estão inteiramente no Senhor da glória e seu amor, enquanto que o mundo satisfaz a carne. A alegria do cristão está no cumprimento da palavra de Deus, como disse Maria. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Onde está a sua alegria? O que move com seu vaso de emoção? É o gol do futebol? É a cena sensual e provocante adúltera daquela novela? Aquela cena de amor? São os tiros daquele bandido no cinema? O que é que mexe com seu vaso de emoção? Esta palavra te emociona? A mensagem de Elias era alegria para Jezabel? Não,
ela tinha folguedos, ela tinha alegria, ela tinha emoção, mas não com a mensagem de Elias. A igreja desta era tem alegria, tem emoção com a mensagem de Elias? Não. A sua emoção está simplesmente naquilo que é terreno, naquilo que é material. Os seus olhos estão na aparência terrena, e o reino de Deus não vem com aparência terrena, com aparência humana. O reino de Deus vem espiritualmente. Portanto, antes de tudo, temos de entrar no Espírito para nos emocionarmos, para sentirmos o prazer daquilo que é espiritual. Isto é a mensagem, isto é a palavra de Deus, isto é estar em Cristo sob todas as circunstâncias desta vida. Deus os abençoe, ouvintes, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Pelos caminhos desta vida vou seguindo, alimentando a esperança de chegar. No meu caminho quase tudo acontece, cedo ou mais tarde, mais um dia vou chegar. No meu caminho quase tudo acontece, cedo ou mais tarde, mais um dia vou chegar. Caminhando pela vida encontrei homens cruéis que tentaram me impedir. Vivi momentos de pavor em minha vida. Deus me deu graça e com Ele vou seguir. Vivi momentos de pavor em minha vida. Deus me deu graça e com Ele vou seguir. Pouco a pouco eu prossigo caminhando, pra onde vou o meu Deus sabe dizer. Passo a passo já estou quase chegando. No fim de tudo o Senhor vai me receber. Passo a passo já estou quase chegando.